sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu, da Jenny, o seu Pod Ondas, o podcast que traz para você inovação, conhecimento, muita informação para que você pegue tudo isso e transforme em dinheiro pro seu bolso, né, Jenny? Com certeza, né? A gente fala muito aqui sobre crescimento no geral, né? A gente traz aqui muito essa visão de mentalidade, essa visão de empreendedorismo e também carreira em geral. Sim. Porque é sobre isso, né? É sobre o meio isso. pelo qual a gente vai conseguir atingir os objetivos. E hoje a gente vai falar sobre carreira em tecnologia. Mas antes disso, você vai vai curtir, comentar, compartilhar esse episódio e todos os outros que a gente tem trazido para vocês aqui, para que nos ajude a crescer, com Sim. certeza, e que você também cresça e outras pessoas também cresçam. Bora lá? Bora lá. Jenny, a gente sabe que um dia desses a gente estava conversando aqui no office sobre essa questão da carreira em tecnologia, né? O quanto que isso hoje é majoritariamente masculino, né? Então é uma carreira onde eu acho que algumas mulheres nem conhecem os meios pelos quais elas podem ingressar nessa carreira e se desenvolver. E você é uma pessoa que já está há mais de 10 anos nesse mercado, trabalhando com tecnologia, né? Trabalhando com desenvolvimento de produtos ali. Como que foi essa jornada para você, assim? Até você chegar aqui hoje, aqui, literalmente aqui, nesse estado, nesse status que você tem hoje, profissional. Como que foi para você entrar na tecnologia? Em que momento aconteceu isso? Olha, na verdade, assim, eu comecei no administrativo, né? Claro, assim, que antes do administrativo foram vendas, já fui vendedora, já fui atendente de call center, enfim, várias outras áreas. Mas a porta mesmo que abriu para a tecnologia foi entrar numa empresa que tinha um cunho tecnológico, né? Então, eu entrei muito no administrativo lá, na parte de gestão de contratos. Fiquei 2 anos atuando em gestão de contratos, né? Era uma empresa de meio de pagamentos, de benefício, de cartão alimentação, refeição, sabe? E ali, logo que eu fiquei ali, menos de 2 anos que eu estava lá atuando no administrativo, eu sabia que não era para mim o administrativo, sabe? Porque eu logo comecei a me apaixonar por sistemas mesmo. Eu não sou programadora hoje, mas eu gostava de estar ali pensando em coisas diferentes. E eu participei de implantação de um projeto, na época era a empresa que estava implantando um projeto novo. E aí eu tive um pouquinho de contato com projetos. E aí, com projetos, eu lidei com o time de tecnologia. E aí eu fiquei com aquele olhar assim, falei, gente, acho que esse lugar tem mais minha cara. Mas nessa época você estava ainda no administrativo. Eu estava no Você só administrativo. participou desse movimento que a empresa inteira estava fazendo. Sim, porque estava trocando o sistema do administrativo, inclusive. Ah, né? tá. E aí eu participei, eu me abracei. Né? Eu não que eu era obrigada a fazer, eu tinha que ir ali testar o sistema, não, mas eu abracei de verdade. Tinha outras pessoas, inclusive, que estavam comigo, mas eu verdadeiramente ali abracei e falei, acho que eu gostei bastante disso. E é engraçado que tinha outras pessoas na área de produto, então uma menina também que chamava Jennifer. E aí eu via que ela ficava pra lá e pra cá, louca, assim, sabe? Assim, porque era muito corrido, todo mundo falava que a área de produto era curva de rio, porque era desafiador. Era uma empresa que estava ali ainda, tinha muitos problemas, parte de pagamentos e tudo. Então a galera não queria muito ir pra lá. Você não via processo seletivo para ir para a área. Eu falei, vai ter um processo seletivo e eu vou. Então eu falava assim, mas área de produto, você quer ir para lá? Tipo, vai para outro lugar. Inclusive, surgiram outras oportunidades. Aí eu falei, cara, eu gosto de resolver problema. Eu gosto de resolver problema. A síntese do produto é essa, né? Assim, a gente não cria um produto para jogar no vento. Ele sempre é para servir algo a alguém, né? Por isso que foi parecido comigo, porque o administrativo, eu já tinha vivido várias coisas ali dentro. Tava meio que monótono já. E aí eu queria realmente fazer alguma coisa que era o que eu gosto, de fato. É lidar com coisas de crises, assim, sabe? Mexer com resolver problema, ter mais oportunidade de criar as coisas. Porque quando chegava para mim, naquela época, os papéis, os processos, estava tudo muito pronto. Então, na área de produto, falei, ali eu vou poder colocar o que eu acredito, né? Testar, ouvir as pessoas, sair um pouco mais da caixa. Então, nasceu de um desejo pessoal meu também, assim. Eu olhei, vi, ninguém queria, mas eu achei parecido comigo, porque também tem muita relação com o meu ambiente de crise, assim, que eu vivia, né, na vida em si. Então, eu falei, poxa, acho que ali vai ser meu lugar. E eu esperei abrir o processo seletivo. Quando abriu o processo seletivo, tive vários desafios, quase eu não passei. Assim, sabe, quase não passei mesmo. E você tinha quantos anos com isso? Tinha 20 e pouquinho? Acho que eu tinha 23 quando eu fiz o processo, 24. Acho que eu tinha... Acho que era isso, 23 anos, se eu não me engano. Porque eu tô com 10 anos, se eu não me engano, em produto. Acho que é isso.
tô com 32 agora. Acho que era isso mesmo, né? 22, 23. E ali eu fiz o processo seletivo, super desafiador, sabe? Mesmo tinha poucas pessoas no processo seletivo, mas ainda fiz, quase que eu não passei. Quase que eu não passei. Tinha um outro rapaz que era tinha uma experiência mais com financeiro, e estava buscando um projeto mais voltado para o financeiro ali. Mas eu tinha muito mais expertise em produto, porque eu já lidava mais assim com a galera de projetos e tudo. Mas acabou que depois eles abriram 2 vagas, né, e aí eu consegui entrar também nos projetos, entende? Aí ele entrou com um cargo superior e eu entrei meio com um cargo parecido com o que era o meu na época. Nem alterou o salário, mas eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui, sabe? Legal. E assim, eu sei que a nossa jornada feminina, de modo geral, é uma jornada com muitas intempéries, né? No meio do caminho, muitas coisas, assim. E eu imagino que pra você, como você falou assim, eles abriram 2 vagas e o cara ganhava mais. Isso me soa um pouco familiar, né? Infelizmente. Que existem ainda essa desigualdade salarial em relação a homens e mulheres e tal. Mesmo os índices, as pesquisas mostrando que mulheres estão muito mais capacitadas em relação a nível de formação do que homens, ainda assim, homens ganham mais que mulheres em alguns ambientes, né? Isso está melhorando, mas já melhorou bastante, mas ainda é um desafio. E como ser mulher e entrar nesse mercado, porque eu acredito que já era majoritariamente masculino, né? Então, como é que foi isso para você, assim, não só na prática, como que você lidou? Porque, assim, a gente tem questões emocionais e essas questões emocionais impulsionam as nossas ações. Só que quando a gente não tem uma outra opção, a gente desenvolve as estratégias de enfrentamento. Então, quando eu tenho consciência de que, putz, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso desenvolver as minhas estratégias de enfrentamento. E aí, todas as vezes que um desafio aparecer para mim, eu vou usar aquelas estratégias que eu sei que funcionam. Quais foram as estratégias que você usou, assim, para começar, para se posicionar nessa área e conseguir ir galgando lugares maiores? Eu falo que resiliência total. Nossa, resiliência. Primeiro, assim, que eu entrei, a empresa era uma empresa familiar, mas já era grande, tinha mais de 20 anos de mercado na época. E ainda era uma empresa com muito homem. E, assim, as lideranças, a maioria das lideranças eram homens, assim. E os donos, eles eram bem, assim... sabe, gritavam, ficavam bravos, assim, você via muito assim, falando alto. Aquela liderança mais... você tinha medo de entrar numa reunião com eles, justamente assim, porque você fala assim, cara, se eu chegar lá, eles vão me chamar de qualquer coisa ali, sabe? Então, era muita resiliência, sabe? Eu entrei na área, fiquei por várias vezes, aí eu entrei, tinha um gestor, um gestor homem lá. Aí ele ficou pouco tempo, teve outro. Mudou, tipo, de 5 gerentes em 1 ano. E aí eu ficava sempre ali, sobrevivendo, sabe? Me virando. Enquanto todo mundo tava assim, mas só você que tá aqui. E eu tava ali me virando, porque, poxa, era o que eu queria fazer, era uma oportunidade que eu queria, eu tava aprendendo. Vivendo verdadeiramente é o que eu gostava de fazer. E aí eu fui enfrentando desafios e fui rompendo. E sempre muito também com relacionamento. Porque eu lembro, por exemplo, que eu tinha que lidar com o time de tech, né? Então, a gente trabalha na minha área, que é a área de produto, a gente lida muito com o time de tecnologia, que é homens. Eu entrava numa sala, tipo, 20 homens. Você entende? 20 homens era assim, chegava lá e eu tinha que ter sempre um jeito. Aí, tipo, a galera mal-humorada, a galera assim que não queria fazer, aí tinha que buscar estratégia. A galera até que é muito mais fechada, às vezes, né? Tinha que buscar estratégias, assim, para que, de fato, você conseguisse convencê-los de trabalhar ali, fazer alguma coisa ali. Porque é você que tá pedindo, às vezes tem, ela tá pedindo, a gente vai tá pedindo. Então, tipo, acontecia muito, então eu tinha que usar a estratégia de relacionamento. Eu tinha que usar a questão da questão também de... Como é que fala? Às vezes, alguns casos até, tipo, carteirada também acontecia. Porque, tipo assim, poxa, eu tô aqui, vindo aqui várias vezes, pedindo essa prioridade. Aí não dava, eu tinha que pedir pro meu gerente ir lá e falar com eles. Então, assim, aí vinha assim, mas e minha voz, né? Como é que fica? Então, foi pontos que eu fui vivendo, fui aprendendo, fui conquistando também. Eu lembro que eu conquistei a galera, assim, ao ponto de final de ano, a gente tá todo mundo junto, sabe? Então, é uma construção, só que não é fácil.
Então, acredito que como eu vim de um ambiente que eu tive que lidar muito com resiliência, que é a minha vida pessoal, família e tudo, foi mais fácil para mim. Mas na minha época, por exemplo, entraram várias pessoas e elas ficavam, tipo, 6 meses, 3 meses, 2 meses, saía. Então, eu estava sempre trabalhando com muita gente. Chegava muitas outras pessoas de São Paulo, não sei o que, lá, ganhando 2, 3 vezes mais que eu. Ficava, sei lá, 6 meses e eu continuava lá. E ganhando a mesma coisa, sem um reajuste salarial, mas estava lá, você entende? Então, assim, foi desafios, mas assim, hoje eu vejo que eu consegui, né, crescer, veio a pandemia também que ajudou bastante nesse ponto, de que eu pensava assim, eu só vou conseguir crescer de fato se eu vou para São Paulo. Era a única coisa que eu sabia. Falei, o que eu vou fazer com meu filho? Eu vou ter que deixar meu filho, aí eu vou ter que ir. Ainda tem os desafios da maternidade. Porque todo mundo dava certo, estava em São Paulo. Todo mundo dava certo. E aí você via as pessoas que cresciam na área de produto, estavam em São Paulo. Estavam trabalhando lá, uma empresa de um banco, estava no Itaú, estava... É como se fosse o centro do Brasil ali, né? A gente sabe que tudo funciona sabe? ali, né? Então, assim, eu falava assim, uma hora ou eu saio dessa área, porque eu não consigo crescer aqui, de fato. Tanto que eu, nesse momento, nesse mesmo período, eu vendi outras coisas, eu vendi Mary Kay, eu era consultora da Mary Kay, porque eu precisava, né, pagar minhas coisas, crescer, de fato, e eu não conseguia crescer financeiramente na área. Então, esse desafio, ele realmente acontece, assim. Então, eu via muitos homens, entende? Mas você precisou sair dessa empresa para você ser valorizada na tua área de produtos. Sim, mas eu demorei. Tá. Porque eu fiquei lá, acho que 6 anos lá ainda. Aprendi muito, porque é uma empresa, assim, que estava ali crescendo muito. Então, muitas das minhas grandes experiências, que até hoje eu falo sobre elas, aconteceram lá. Então, em relação a, inclusive, essa questão de resiliência, de viver mesmo produto, assim, sabe, mão na massa mesmo, sem mimimi, eu vivi lá. Então, hoje que é o meu diferencial em relação a outros profissionais. Porque muitos sabem muito de várias técnicas, mas de fato não conseguem colocar a mão na massa real e entender de fato como funciona o produto. Então, ali eu tive a oportunidade, porque antes também não tinha tanta coisa, tantos cursos, tão Como tem hoje, acessível. né? Como é hoje, entende? Era, às vezes, uma pós-graduação e de gestão de projetos, por exemplo. Inclusive, que eu não tenho, né? Na época eu não fiz. Eu fiz depois de produto. Mas já foi depois que eu saí lá daquela empresa, entendeu? Sim. É porque é uma jornada sempre muito desafiadora, né? Porque a gente nunca vive para trabalhar, né? Mulheres, assim, nunca vivem só para trabalhar. Não é só. Então, eu tava, certo dia, conversando com o Fernando sobre isso. O quanto que é muito mais fácil para esse universo masculino alcançar sucesso profissional. E, às vezes, nós, mulheres, a gente tem que se desdobrar tanto, né? Principalmente você que é mãe. Eu não sou mãe, então a minha energia, ela vai muito mais para o trabalho, né? Mas imagina se eu fosse, eu imagino que é um rompimento. Total. Que precisa existir, porque é uma mudança de direção, de prioridade e tal. Ainda mais para as mães que não têm rede de apoio, né? Mãe solo é 300 vezes mais complicado. Mas a gente percebe o quanto que precisa ser muito mais resiliente mesmo, Com sabe? certeza. Às vezes até Não naquele adianta. sentido de antifrágil, né? Então, assim, Aham. cara, isso aqui não me machuca mais. Agora vamos subir de nível, que o pau vai torar aqui e a gente vai E conseguir. eu chego até assim a arrepiar, porque eu fico lembrando de coisas que eu passei dentro de um ambiente trabalhando, que eu falo assim, cara, é muito mais difícil pra gente, que é mulher, Muito. sabe, que é mãe, e que é mulher como um todo. Cara, tipo, eu tinha acabado de casar quando eu fui trabalhar. E aí, logo, assim, faculdade. E aí, logo, tipo assim, casa. E é casa, faculdade, estudo, aquela coisa. Porque a gente tem que o tempo inteiro estudar pra gente conseguir realmente crescer, sim. aquele desafio todo. Logo veio o quê? Veio criança, veio filho. Aí, logo, eu separei. Na verdade, antes de separar, sofri um aborto ainda, trabalhando ainda. Tipo, ainda foi um ponto que eu falei assim, poxa, agora eu quero sair daqui que eu tô doente. Foi esse ponto. Ah, não sai agora não, vamos resolver isso, vamos reajustar seu salário, isso aqui, que era um ponto assim, falei, tá ruim aqui, eu não consigo crescer e tudo. Então, assim, então, eu sofri um aborto, depois sofri pandemia, separei, né, divorciei, com criança pequena dentro de casa, criança, sei lá, cagada lá no chão, e eu no meio de reunião com empresas gigantes, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Então, acho que tudo isso gera, de alguma forma, pra gente é uma resistência maior. Então, Total. quando eu ouço algumas pessoas falarem sobre essa questão de equidade mesmo, assim, no trabalho e tudo, essa questão de salarial, eu falo, poxa, a mulher, ela dá
sabe, ela dá o jeito para fazer as coisas acontecerem. Sim. É menino do lado, você tá ali, tem que fazer, você tem que dar atenção pra família, você tem que dar atenção no trabalho, você tem que se virar. Então, a gente tem o nível, na minha visão, assim, você pode até passar uma visão mais técnica. É como se fosse assim, existe um limite. A gente consegue meio que ultrapassar isso, sabe? Então, a gente até viu aquele dado correspondente a que as mulheres trabalham menos que os homens, horas que os homens, mas quando eu vejo horas, acho que nas menos horas que a gente trabalha, de fato, nesses dados que foram ali apresentados, a gente consegue performar muito. Eu tenho essa percepção. E é menos horas de trabalho laboral ali, porque existe, se a gente trabalha menos, a gente não tá de cu pra cima, né? Tá revirando, fazendo outras coisas, assim. E Jane, tu falando isso, eu fiquei conectando aqui vários pontos de pessoas que eu já atendi e o quanto que é fácil pra gente negligenciar isso, sabe? Então, tem uma frase que diz assim: você não sabe o quanto você é forte até você precisar ser forte. Sim. Só que eu não concordo com isso quando é pro universo feminino, porque a gente já nasce tendo que ser forte. Então, assim, você às vezes já nasce tendo que impor, de uma certa forma, o respeito. Se você quiser se destacar, se você quiser, você tem que buscar, né, criar casca mesmo. É o que eu sempre falo isso para as minhas alunas. Tem que criar casca. A gente vive num mundo onde ou você cria casca ou você vive deprimida e ansiosa. Não tem outro jeito. Né? Então, é entender que as pessoas, elas fazem e saber sair desses lugares. Então, caramba, eu tô nesse trabalho aqui que eu não tô sendo reconhecida por ele, o que eu posso fazer para melhorar? E falar com essas pessoas que eu não estou me sentindo reconhecida e que se eles me valorizarem, eles vão aumentar meu salário, porque a melhor forma de reconhecimento é financeiro, né? Ou eu vou partir para outras oportunidades. Só que, às vezes, a gente vai se colocando e se encaixando ali, até porque a socialização feminina faz com que a gente duvide da nossa capacidade. Né? Então, assim, como que, né, isso vai para trabalho, isso vai para relacionamento. Por que eu vou deixar essa pessoa aqui? Como que eu vou sair desse trabalho se eu não tiver outra oportunidade? Eu tinha medo, sabia? Eu tinha medo. Eu falava assim, mas era um sentimento como se eu não fosse conseguir sobreviver lá fora, sabe? É como se fosse um lugar de acolhimento ali, né? Tipo, não tô satisfeita, tóxico, mas tá legal. Mas tóxico, é o que tem. Mas, e aquele sentimento, assim, principalmente da onde eu vim, eu falo assim, você é preta e tal, tipo, eu nem vivia num ambiente, assim, com pessoas que faziam, mulheres pretas tal, ali na tecnologia. É difícil ver isso, sabe? E aí, eu sentia que, assim, poxa, mas e se eu não conseguir chegar? E se eu estiver reclamando demais, sabe? Porque, poxa, eu tô ganhando X aqui, exemplo. É mais do que meus pais. Às vezes mais do que meus pais ganham um ano, né? Sabe? É mais do que os meus pais. Será que eu tô reclamando demais? Olha o sentimento que às vezes vem, que é uma coisa que você me acompanha muito. É ambiência, merecimento. Né? Que eu falo assim, poxa, a minha família, se eu for falar pra elas assim, gente, tá ruim meu trabalho, que eu tô ganhando, por exemplo, 3,5 na época. Eu falo assim, gente, mas a gente tá ganhando, sei lá, um salário aqui, R$2.000, você tá reclamando. Trabalho no ar-condicionado. E aí virava, tipo, até motivo de, trabalho no ar-condicionado, nem cansa. Você entende? Então, é o home office hoje, né? Trabalha em casa, nem cansa, vai lá. Em casa, você vai lá trabalhar. Então era até difícil, porque a minha ambiência, eu não tinha aquela, de certa forma, com quem compartilhar. Acaba que você vai criando novas ambiências com os amigos do trabalho. Tanto que eu fiz amizades dentro do ambiente corporativo, porque aí era muito mais fácil você falar sobre algumas coisas, porque quando eu ia no meu ambiente, as pessoas que eu conhecia, eu não conseguia falar sobre, eu não podia nem reclamar, porque, tipo, tá reclamando de barriga cheia. Sabe? E esse ambiente influencia tanto que você duvida da tua capacidade de conseguir mais. Então, eu nem tenho segurança e assertividade para chegar e falar. Eu custei ter coragem de sair. Vai me valorizar, querido? Não vai, então eu vou partir e retirar, que tem gente que vai. Eu lembro que tinha pessoas que entraram e saíram. Tem uma pessoa muito especial para mim, o nome dela é Jennifer também. Ela chama ela de Jane. Ela falava assim, mulher, o que você tá fazendo aqui ainda? Tipo, eu ficava brava comigo. O que você tá fazendo aqui ainda? Vai para outro lugar, tanto que você é foda. Você que segura esse produto nas costas e tal. Olha, você é foda, você é mãe, você é isso. Tipo assim, pra ela, tipo, várias coisas ela falava. Eu falava assim, ai, gente, não é assim. Como que eu saio? Entende? Existia aquele medo, de alguma forma assim. Mesmo. Cara, lá fora, eles podem duvidar da minha capacidade. Lá fora, talvez eu sou boa só aqui porque eu aprendi o sistema daqui. Eu não vou conseguir aprender o sistema de lá. Entende? E aí era difícil sair. Difícil. Cara, crença é uma coisa do cão. Eu sempre falo isso pra vocês. Crença é uma coisa... Olha só.
e se eu não consigo... E se, primeiro pensamento. E se eu não conseguir? Mas e se eu conseguir? Não pensa. E se eu conseguir, vai pro mar do esquecimento, né? Eu consegui, inclusive, mas demorei a sair. Mas olha só, olha como é que os pensamentos, eles emergem e eles vão angustiando ao ponto de paralisar. Então, e se eu não conseguir? Pela possibilidade de não conseguir, é melhor eu ficar caladinha aceitando o que tem aqui. Outro pensamento. Sabotador limitante, né? Tipo, e se eu não conseguir aprender o sistema de lá? Cara, quem é capaz de aprender uma coisa é capaz de aprender 300 coisas. Então, você jamais vai ler só um livro na sua vida. Um livro que você lê 50. Verdade. Eu sei que é fácil a gente duvidar da nossa capacidade, sabe? E o problema é que quando a gente tem um sistema de crenças assim, ele impossibilita a gente de ter repertório positivo. Então, mas no teu caso você tinha porque, enfim, a gente ia se apegar nessa única coisa que você já tinha aprendido, né? É o que eu sempre falo para os meus pacientes. Tipo, e se eu não conseguir aprender? Eu falei, tá, quantos anos você tem? Tenho 32 anos, ok. O que você já fez na vida? Você conseguiu chegar na faculdade sem aprender absolutamente nada? Você foi mãe sabendo de absolutamente tudo? Como que é isso? Porque a gente parte para a questão prática do dia a dia, do tipo, vamos confrontar isso e entender se isso é real mesmo? Porque se eu aprendo uma coisa, é óbvio que eu vou aprender 350 outras coisas. Mas isso limita tanto ao ponto de eu tentar me encaixar num lugar que não me cabe mais. E aí o meu corpo vai me sinalizando isso. E aí, às vezes, as pessoas que trabalham, por exemplo, em CLT, já sentem um desconforto físico. Vai chegando segunda-feira, elas vão se sentindo ansiosas, cansadas, pesadas, irritadas, estressadas. E não sabe por quê. O trabalho está intenso. Às vezes o trabalho está intenso, sim, mas às vezes aquilo aí é que não está sendo mais legal para você. Está confrontando valor. Como você disse, eu não estou conseguindo crescer, isso estava me angustiando demais, porque crescimento é um valor pessoal. O tempo inteiro as pessoas me elogiavam, mas o salário que era bom não aumentava, não. Não aumentava, sim. E aí, assim, eu tipo, até fiz uma live agora e falei sobre isso, né? Que, tipo, elogio vai me alimentar? Não me alimenta, minha filha. Me alimenta é Pix. E engraçado, né? Eu lembro que, inclusive, por conta dessas crenças e tudo, eu ia sair da minha área. Porque eu falava assim, acho que eu nem gosto disso mais. Olha essa noção. Uhum. Eu não gosto disso. Comportamento tipo assim, de esquiva total, né? Eu não gosto e tal, porque eu acho que eu nem transformo vidas. É a mesma coisa. O que eu faço? Eu não impacto com pessoas com o que eu faço. E eu tava tanto na Mary Kay, falei, eu quero carro rosa, eu quero ajudar outras pessoas, assim, a ir pra Mary Kay também, porque Mary Kay tem uma cultura, uns valores muito fortes. Muito fortes. Então, ali eu comecei, eu peguei uma conexão com aquilo, porque, cara, pegar meu carro, pegar minhas caixinhas, umas coisas da Mary Kay, colocar meu terninho e sair. Gente, eu adorava aquilo. Eu falei assim, gente, olha que mulherão. Me fez sentir isso, estar na Mary Kay. E depois também a maternidade também me despertou esse olhar muito maior sobre mim, né? Aí eu já ia mais bonita pro trabalho, já ia mais de salto, eu tava muito melhor nesse sentido. Agora eu sou mãe, tenho uma reputação a zelar. É meio que isso, né? E aí teve um dia que até, pra você ter noção, quando eu conheci o Igor, aí eu tava conversando com o Igor um dia, e aí eu falei assim, eu não quero mais, sabe? Eu não quero mais produto, eu não quero trabalhar com isso, e que não sei o quê. E a mente muito limitada, pra você ter noção, nessa época. Aí ele falou assim, me fala os projetos que você já entregou. Aí eu fui falando os projetos. Entreguei isso aqui, sei o quê. Quantas pessoas que usam isso? Aí eu falei, sei lá, não sei quantas mil pessoas podem estar usando agora isso, aquilo. Sabe que essa pessoa poderia... esse cartão, ou esse produto, esse serviço que está oferecendo pode estar impactando a vida dela agora, traz a comida para dentro da casa dela, é um meio pelo qual ela usa, sabe? E foi falando. Aí eu falei, caramba, real. Acho que eu tô no lugar errado. Ele fez o papel de um terapeuta confrontativo bem legal, assim. Ele te direcionou empiricamente a enxergar aquilo que você não estava enxergando, que é o papel que a terapia tem na nossa vida, né? Muito legal. Aí eu peguei e falei assim, cara... Se nada der certo, Igor, pode fazer psicologia que tá no caminho. Aí ele falou assim, talvez é só o lugar que tá errado. Aí, quando ele falou, me despertou isso. Falei, verdade. Porque eu gostava muito de fazer aquele trabalho. Porque eu me entregava, eu saía tarde e
sabe, quando chegava cedo e ficava assim, e aquele flow. Mesmo na loucura, quando o dia era loucura, sei lá, o sistema parava de funcionar e tal. Aí aquele dia era aquela loucura. Eu ficava assim, tipo, era isso que eu gostava mesmo. Assim, de quando o negócio tava pegando fogo mesmo. Eu falei, cara, eu gosto de fazer isso. Essa galera viciada em trabalhar é um problema. Cara, eu gosto de fazer isso, sabe? Subir um projeto novo. Igual Nossa. hoje, subir um projeto novo. Uhum. Até depois eu fiz um printzinho da mensagem que eu mandei pros meninos, pro time. Eu falei, cara, eu gosto é disso. Tipo assim, cara... Eu gosto de frevo também. Esse negócio de dia pacato não é pra mim, não. Cara, vamos subir, deu o projeto, deu certo e tal. Aí chega lá, as pessoas estão usando. Tipo assim, você sobe uma feature, uma funcionalidade, um aplicativo. Sei lá, que milhões de pessoas podem ver. Sim. Milhões de pessoas podem usar. Hoje, por exemplo, aqui é meu diário. Sei lá, 2 milhões de pessoas já tiveram acesso ao produto. Hoje tem mais, sei lá, de 400 mil pessoas que estão utilizando o produto. Você fala assim, uma mudança que você faz pode fazer com que a pessoa consiga exercitar melhor, ter resultados melhores. E alcançar o objetivo dela, e se é isso sentir que eu melhor. gosto. E é isso que eu gosto, do impacto que o digital, a tecnologia leva. E ali eu já tinha percebido isso lá, só que estava muito dentro da caixinha. Tanto que quando eu saí, eu falei assim, gente, o mundo é muito maior que isso. Muito maior que isso. E é engraçado que quando eu conheci a Jennifer no evento de network, você falou assim, trabalho com tecnologia. E eu não consigo enxergar o teu trabalho de tecnologia. Tipo assim, não entra na minha cabeça, né? É porque é mais sobre produto, porque eu não programo, né? Tipo assim, é sobre... Sei lá, a visão que eu tenho do teu trabalho é que é porque a gente fala sobre valor, né? Então, trabalho pra mim é um valor, assim, acima de muitas coisas. Que muitas pessoas acham importante, o trabalho pra mim tá acima. Então, quando você entra com o teu conhecimento e tal, você tá transformando todo um ecossistema ali, sabe? De pessoas certas. De pessoas que valorizam isso. Então, a gente não é para qualquer pessoa. Nós somos para as pessoas certas. Então, assim, a pessoa que ela quer... A mulher, por exemplo, que ela quer ser dona de casa, desenvolver ali família, cuidar de filho. Nem de longe ela é um público pra gente, sabe? Com Porque a gente tá certeza. desenvolvendo pra fora mesmo, sabe? Vamos pegar esse potencial e ir para que você não paralise e passe por esses percalços, porque assim, tava tudo dentro de você, todas essas limitações, toda a forma de enxergar, óbvio que vinha do ambiente, porque a gente tem, por isso que é importante sair desse ambiente, então sim, foi muito importante você sair de lá e ir pra São Paulo, vivenciar outras experiências, mas é sobre assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Aí a gente começa a fazer o quê? O que a Jennifer fez? Acho que eu não quero mais isso. Mas a gente não olha contexto. Eu não tinha essa habilidade, principalmente agora que eu te conheço, que eu falo assim, cara, Qual meu é Deus. o contexto, velho? A gente tem que olhar pra contexto. Não é, tem gente que... Uma vez chegou uma menina pra atendimento comigo, que ela disse assim, Tati, eu tô ficando louca. Eu tô com muito ciúme, tô acabando com o meu relacionamento. Só que assim, né? Aí já acende 300 anteinas na minha cabeça. Eu não gosto desses discursos, assim. Falei, tá bom, vamos lá. Marcamos a sessão dela e a gente começou o trabalho, né? Gente, lá pras tantas, o namorado, o alecrim dourado do campo, tinha comportamentos extremamente estranhos que fazia com que despertasse aquele ciúme nela, pra que ela se sentisse insegura. O que ele ficava fazendo? Olha ali, ó, fulano tá me paquerando, tá vendo? Nossa. Olha só, menina, olha só, essa menina no meu trabalho fica me mandando mensagens que ela tá querendo alguma coisa comigo. Tu acredita que ele fazia isso? Louco. Quando ela, por falta, obviamente, de gestão emocional e de alguns entendimentos, ficava destemperada com isso e brigava, ele chamava ela de louca. Nossa, como tu é louca, tá vendo como tu é insegura? Tu que vai acabar com o nosso relacionamento. Só que ele tava fazendo isso exatamente por um fator de manutenção. Eu deixo ela destrambelhada, provo que ela gosta de mim e faço com que ela se apegue cada vez mais em mim para que ela não me deixe. Porque economicamente ele dependia dela. Porque ninguém vai querer uma louca. Ninguém vai querer uma louca e financeiramente ele era beneficiado com isso. Olha isso, cara. Tu entende como que funciona? Aí vamos olhar o contexto. Qual é o contexto em que essas coisas acontecem? A gente brigou lá na festa. Nossa, a gente brigou porque assim, mais uma vez, Tati, não consegui me controlar. Falei, tá, mas o que estava acontecendo nessa festa? Vamos voltar? Me conta, desde o momento que vocês pensaram em ir para essa festa. Aí ela começa, não, a gente comprou o ingresso e tal, pensou assim, quando a gente chegou na festa, chegou um casal lá com uma menina e ele disse que a menina tava paquerando ele. Opa, primeiro sinalzinho. Aí começou a aparecer vários sinais desses, vários. E aí a gente vai identificando o fator de manutenção. Então, é importante olhar para esse contexto geral antes de desistir, antes de pensar, eu estou pensando isso aqui por quê?
Eu quase desisti da área. Se eu não tivesse um manutenção. Se não tivesse um Igor pra dizer bem assim, me diz aí, quantos projetos você já fez? Porque ele te chamou pra evidência. Ele te chamou pra evidência. Porque assim, como eu tô dentro de um escritório, eu não sei o impacto. Realmente, isso não tava assim... Você não tinha pessoas ali na tua porta dizendo, nossa, Jennifer, que incrível, isso aqui mudou minha vida. Não tinha ninguém na tua porta fazendo isso. Entendeu? Nossa. Mas esse é pra ponto, fora. eu falo assim, o tanto que algumas coisas são necessárias também. A gente fala muito de carreira, negócios, e eu tanto... Por isso a gente tá aqui falando disso tudo, mas com mentalidade, porque muitas coisas tiveram que acontecer também para que eu pudesse mudar alguns posicionamentos. Primeira coisa, por exemplo, o controle da minha vida, por exemplo. Quando eu decidi separar, eu decidi não continuar naquele relacionamento. Eu saí com meu filho, fui num apartamento, fui morar sozinha. Assim, foi quando eu comecei a me abrir os olhos sobre o que eu queria. Você entende? Sobre mim, A partir disso, eu comecei a abrir os meus olhos sobre o que eu não queria mais também. Porque primeiro eu resolvi a minha vida no sentido pessoal, de mulher, de decidir onde eu queria estar, se eu não queria estar naquele relacionamento, apesar da pessoa ser uma pessoa maravilhosa, excelente, mas não fazia sentido mais para mim estar naquele relacionamento. E aí outras aberturas foram surgindo de mentalidade para mim. Falei, poxa, eu não preciso estar nesse lugar, nesse trabalho, eu não preciso mais estar aqui. E aí eu fui entendendo várias vertentes. Quando, por exemplo, eu fui convidada, eu fiz vários processos seletivos, inclusive eu tinha feito um processo seletivo aqui para Floripa. Porque uma coisa é falar assim que quer sair de um trabalho, outra coisa é mandar um currículo. Eu não tinha coragem de mandar currículo. Porque eu falava assim, e se ninguém me chamar? E se eu não for boa na entrevista? Extremamente evitativo, tá vendo? Não faça isso. E eu não mandava currículo, mas vivia falando que era difícil sair ir pro mercado e tal. Mas é difícil sair, mas não cria oportunidade, Sim, né? com certeza. Tinha outras questões. Hoje eu tenho um olhar também diferente. Por exemplo, as pessoas com quem eu lidava na área de tecnologia e produto eram pessoas que estavam muito mais preparadas também. Vinham de um histórico, assim, diferente, assim, Às vezes com mais anos de mercado, com mais né? anos, com mais cursos. Então, naquela época, ainda não tinha conseguido... Ou eu fazia faculdade, ou eu pagava cursos complementares. Não dá pra fazer várias coisas. Então, eu tinha me formado, estava fazendo faculdade... E eu não tinha como fazer vários cursos. Chegava lá, por exemplo, profissionais ganhando 2, 3 vezes mais que eu, por exemplo, que tinham MBAs, pós-graduação, especialização, coisas que eu não tinha. Então, eram outros fatores também ali que comprovavam algumas coisas. Eu entendo, mas hoje no mercado atual, isso é, de acordo com toda essa evolução da inteligência emocional, de soft skills e tal que a gente vem vendo, a gente encontra profissionais extremamente capacitados tecnicamente, mas em relação à entrega, não tem. Não tem mesmo. Tipo assim, entra ali, às vezes faz o que é pago pra fazer e foda-se o resto, ou às vezes nem o que é pago pra fazer faz, mas tem ali um currículo que dá 50 páginas, né? Entende? Meu currículo era... Eu falava assim, gente, um dia eu quero ter um LinkedIn top. E eu ainda falava desse jeito, um currículo, tinha lá, esse exemplo lá, curso, informática básica. Aí eu tava cursando faculdade, né, administração e tal. Falei assim, não, currículo. Exemplo, as experiências. Vendedora, aí não sei o quê. Aí, nossa, meu Deus, será que um dia eu vou ter um currículo top? Cara, eu entendo. Eu entendo essa tua visão, assim, perfeitamente. Mas eu tava até falando sobre isso, acho que era... Ou era com alguma paciente, não lembro o que era. Que eu disse assim... Não, era com uma paciente que eu tava falando, né? Que ela disse assim, mas é porque eu preciso fazer a formação não sei o quê, formação não sei o quê. Eu falei bem assim... Quantos currículos você me pediu até você agendar uma sessão comigo? Isso aí. Aí ela disse, nenhum. Eu falei, você não fez nem o que você deveria ter feito, que era pedir o meu CRP. Meu número de registro pra provar que eu sou psicóloga mesmo. 20/360 pra quem quer saber. Não pediu. E tava ali na minha frente, tava evoluindo e tal. O quanto... Se abrindo... Exatamente. Uma coisa que eu falo pouco, mas eu tenho 6 pós-graduações. Tenho 6. Tamanha insegurança profissional que eu tinha. Busca por conhecimento, assim, de forma exacerbada. Nem falo sobre isso. Só coloco ali no LinkedIn que compete, MBA de gestão de pessoas que eu tenho, saúde mental e tal. Ponto. Nada além disso. Por quê? Eu sei que a motivação que fez eu fazer todas aquelas formações. Só que isso não constrói a gente como profissional. A minha base hoje de autoestima, de entendimento, a base que eu passo ali dentro do programa, dos meus atendimentos, por exemplo, foram coisas que eu adquiri na vivência.
Inclusive, dentro do Hospital do Câncer, que eu trabalhei durante 3 anos, aquilo ali foi muito mais forte e impactante na minha jornada profissional do que o MBA que eu fiz durante 1 ano e 8 meses. Nossa, cara, hoje eu tenho essa visão, cara. E aí, quando você olha pra sua história e entende que, pô, eu não tenho MBA, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, mas o que eu tenho que essas pessoas não têm? Porque é muito fácil a gente se diminuir. Nossa, É muito fácil a gente se diminuir. Só que quando eu me diminuo, eu não enxergo a minha jornada. Eu só coloco naquele técnico, mas eu não enxergo o como eu faço. Do jeito que eu faço. Porque você pode sair desse ambiente. Ah, tecnicamente a pessoa vai conseguir preencher essa planilha? Vai. Mas como você faz, ninguém nunca vai fazer. Porque essa é a síntese da identidade, da autenticidade. Sabe? Então, quando a gente começa a entender isso, tipo, beleza. Ok, tanto que um traço muito forte dentro da minha linha de atuação é a autorresponsabilidade. Com certeza. Muito forte. Então, você não vai me ver passando a mão na cabeça das pessoas. As pessoas que vêm até mim já sabem disso. Já tá todo mundo muito ciente de como que são as coisas. Já tá todo mundo meio que preparado e até precisando disso. Uma vez uma colega me procurou, uma psicóloga me procurou pra terapia. Ela disse assim, Tati, tu falou uma coisa nos teus stories que fez eu vim falar com você, que é, às vezes você não precisa mais de acolhimento, você precisa de um empurrão. Porque às vezes o mundo tá aí dizendo, se acolha. A gente tem que acolher os nossos momentos? Tem, a gente tem que viver as nossas dores, sentir as nossas emoções. Mas, porra, é toda hora isso? Toda hora uma peninha de si mesma? Toda hora um negócio de, tadinho de mim, né? Trabalhei muito, mereço me afundar nesse prato de besteira aqui, não sei o quê, e depois tá cheio de diabetes, de gordura. Sabe? É toda hora uma pena, nutrindo uma pena de si mesma. Uma pena que não vai te impulsionar nada positivo. Não vai. É só essa autocompaixão eterna do tipo, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço estourar meu cartão comprando blusinha porque eu trabalho muito. Eu mereço comer uma besteira todo dia porque, enfim, meu dia é muito cansativo, sabe? Aí a gente vai com essas autopenas aí que não leva a gente pra lugar nenhum. Com certeza. Eu tenho um ponto, assim, muito importante. Você falou sobre skills, né? E quando eu fui fazer o processo seletivo para ir para São Paulo, para a empresa, eles me ligaram. Vi seu currículo e tal. Eu falei assim, meu Deus. Fodeu. Viu meu currículo no LinkedIn, me mandou e me procurou. Era meu sonho. Tipo, isso era meu sonho. Alguém me procurasse no LinkedIn. Naquela época, assim, sei lá, 5 anos atrás. Aí me ligaram. Aí eu vi seu currículo, achei incrível, não sei o quê. Vamos conversar. Eu falei assim, aí na minha cabeça, eu acho que nem vai dar uma observação. Eu falei assim, vou falar o que eu sou mesmo. E nas outras entrevistas que eu queria falar um tanto de coisa pra assim, tal, porque o Scrum, eu preciso impressionar, o técnico, o produto, e lá eu fui, falei assim, minhas habilidades, como eu sou, como eu lido. Eu falei, eu gosto de olhar no olho do cliente mesmo, me preocupo com ele, eu sou assim e tal, gosto. Então, aí vai passando tudo que eu sou realmente, porque eu vivo produto real, assim, sabe? Eu vivo produto. A tecnologia é um meio que eu tô inserida, mas é independente da tecnologia, porque inovação vai além do técnico. Você pode inovar fazendo uma coisa aqui, uma mesa nova. Sim. E não é uma tecnologia, assim, entende? Então, eu gosto disso. E ali foi o que eu fui falando, assim. Aí eles falaram assim, não, beleza, semana que vem a gente vai... Era sexta-feira. Semana que vem a gente vai avaliar as pessoas e já entrei em contato com você. Segunda-feira, 9h da manhã, ela me ligou. Eu não tava aguentando mais. Você passou na hora que a gente te conheceu, já tinha passado. Porque a gente tá buscando exatamente a pessoa como você. Olha que incrível. A resiliência, sabe? A persistência, é o olhar, a empatia. Coisa que as pessoas... um currículo gigante, não conseguia passar. E aí a gente aprende isso em faculdade, cara. Tu aprende assim, tu na aprende vida. Ralando o cu na ostra, minha filha. Tu só aprende assim. Vida. É claro que depois, assim, que eu fui pra essa empresa lá de São Paulo, tipo assim, era uma empresa que era uma joint venture, assim, era entre a Bravio e a Bravio e a Bayer, duas gigantes. Então, era uma empresa top, assim, do agro. Ali eu procurei cursos, especializações, pra me ficar mais foda, assim, ainda. Sim. Colocar mais essas skills técnicas, que foi importante pra mim. Mas aí eu chegava nos cursos e falava assim, gente, eu vivi isso. É muito mais do mesmo. Eu vejo, até naquela época, que nem tinha esse tanto de curso até hoje digital. tu faz isso. A gente é muito mais do mesmo, é muito mais do mesmo. Eu já vivi isso aqui na prática, enfim, mas era necessário ter? Beleza, vamos colocar lá que tem uma especialização e tal em produtos. Eu fui num curso agora, um curso não,
uma imersão recentemente falando sobre planejamento estratégico, né? Empresarial e tal, cultura organizacional. Aí o Fernando foi comigo, aí ele falou assim... Cara, o nosso diferencial é olhar pro cliente. Falei, pronto, tô ouvindo a Jane vai falar aqui. Olhar pro cliente. Tipo, sempre, sabe? Então, o conhecimento é muito equiparado. Por isso que eu falo pra todo mundo, pra nossa audiência. Às vezes você tá procurando cabelo em cabeça de ovo. É o básico. Tá querendo inventar roda, a roda já tá feita, rodando, a galera tá fazendo tudo acontecer. E você, às vezes, com esse sentimento de que não tá suficiente, eu preciso fazer mais. Aí tu compra um livro... Tá tudo escrito, a mesma forma como você pensa que você age, tá escrito na caralho do livro. É isso mesmo. Né? Assim, impressionante. Acontece. E aí tu fala, cara, é isso que eu penso. Como que isso tá difícil, não sei o quê. Como que isso é complicado. Eu vejo. Limitações emocionais. Tomem cuidado com isso. Eu vejo, assim, você dá vários tapas na minha cara, né? Porque, assim, é aquela questão, tipo, eu vou ler, não sei o quê, vou estudar e tal. Eu gosto muito de estudar. Hoje, mais ainda... Porque eu falo assim, gente, não é só ter o conhecimento, é ter a sabedoria. Eu falo isso, é muito mais sobre sabedoria. Eu tava até numa reunião, até te mandei mensagem. E aí eu tava lá na reunião, todo mundo falando sobre um teste AB que a gente tava falando e tal. E na hora veio um insight assim na minha cabeça. E eu, não sei o quê. Olhei, eu fui buscar na internet. Na hora, não sei o que, era de Freud. Era uma teoria de Freud. Eu falei, do Freud. Freud. Isso. Aí eu... Caramba, meu Deus do céu, de onde que veio isso? É isso que eu quero. Tipo, se chegar ao nível de... Não é só você ficar lendo, vendo as coisas. É de você realmente trazer aquilo para um conhecimento real, assim, sabe? Para insight, para as coisas fluírem. Eu sou muito dessa ideia, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre busco. Sim. Então, é claro que eu fico reforçando isso sempre, de ter que estudar. Mas você fala, Jane, não é só sobre isso. Cara, é muito importante, só que a questão é porque o perfeccionismo, ele mora aí. O perfeccionista, ele tem medo de ser ou insuficiente ou incapaz, e aí ele vai ou pra esquiva, eu evito fazer, ou ele vai pra hipercompensação, que é aquela pessoa que faz demais. Então, ele faz demais pra que as pessoas não descubram o que ele acha dele, que é tipo assim, vai que alguém descubra que eu não consigo, que eu sou incapaz. Então, deixa eu fazer o excesso. Eu vou pro excesso, a gente vai pro excesso. Tem demais. Ou a gente vai pro total evitativo. É aqueles projetos que nunca saem do papel, é aquelas dificuldades, assim. Então, essas questões de conhecimento, ela paralisa demais. Porque nunca a gente vai ter um pote cheio. Nunca. O lance é, beleza, eu vou começar com o que eu tenho e vou melhorar com o tempo. É isso. Eu vou fazer. Eu tenho a oportunidade de melhorar depois? Sim. E aí era uma coisa que eu tava até conversando na terapia um tempo desse, que eu falei falando sobre a mentoria e tal, que hoje é um programa, né? Aí eu falei, depois a gente vai melhorando. Ela disse assim, deixa eu parar pra pensar que talvez não precise melhorar. Aí eu falei, não, porque na minha cabeça sempre vai precisar melhorar. Sempre. Se as pessoas mudam, sim. Pode e ser aí, que o produto assim, surja de necessidade nova. Aí ela falou, tá, mas vamos trabalhar com a possibilidade de não precisar. Se um dia não precisar. Ok. Falei, tá, vamos trabalhar isso, né? Porque na minha cabeça é um talvez movimento o produto constante. Não precisa melhorar, mas os processos vão ter que Os processos, alguma entendeu? coisa. E aí, assim, só que tu entende que a gente se amarra nisso. A gente se apega nisso do tipo, vou entregar algo que eu não preciso melhorar nunca, porque precisa estar perfeito. E nunca vai estar. E não é sobre isso. Nunca vai estar. Então, viver a vida é aceitar isso. Nunca é linear. E para nossa audiência que a gente está falando sobre carreira, é muito sobre isso, né? Então, a gente tem medo de entrar numa área nova. A gente tem medo de enfrentar a reunião. Super natural. A gente tem medo de não ser ouvido e não ser compreendido. A gente passa isso de fato. E é super natural. Não só pelo fato de ser um desafio de um ambiente corporativo. É um desafio de mulheres. Esse é um desafio de mulheres pretas, por exemplo. Que são invalidadas naturalmente. Que naturalmente somos invalidadas. Mas, cara, é justamente... a nossa resistência, que prova que esses são os nossos diferenciais. Eu acho que é justamente sobre isso. E se empoderar disso, pra total. mim, foi o que me trouxe até aqui. Porque se eu não fosse resistente, se eu não fosse resiliente, se eu não fosse sangue no olho, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje, sabe? E às vezes é passar por cima, né, Jenny? Porque certeza. tem coisa que a gente vai pensar depois. Porque a resistência, ela é tão forte que tu fala, caraca, velho, eu passei por isso aqui, nem sei como foi. Eu fui aos emboléu, como dizia minha avó, né? A gente vai aos emboléu, vai indo. E aí, quando tu olha pra trás, assim, pra tua jornada, tu fala, caramba, cara. Mas você pergunta assim, precisa? Talvez não, pra mim foi necessário. Tem outras pessoas que falam, eu não quero enfrentar isso. E ok. E ok.
sabe? Só que Por a gente tem que exemplo, aceitar as consequências também do não querer enfrentar, por exemplo, quando a né? gente fala de tecnologia, você trouxe alguns dados aqui, que, por exemplo, menos de 1% das mulheres trabalham em tecnologia no Brasil. É fácil? Não. Eu sou 1%. É. Você entende? Eu sou 1% de Muito mulheres bom. que estão ali. Eu trabalho em times de homens. Uhum. Eu acabei de mandar uma mensagem pro meu time, inclusive eu adoro eles. E aí eu falei, time, obrigada e tal. Lá, lá, lá. Cara, eu entro na sala, só eu de mulher, com o meu time, sabe? Então, assim, cara, eu sou 1%. Sim. E tudo bem. Mas eu quero que outras mulheres entrem também nessa área. Eu E é quero por isso que a gente outras tá aqui, mulheres, né? Porque a gente precisa. Sim. Sabe? Precisa ter nosso dedinho São olhar, lá. é um olhar diferente, Sabe? né? Precisa ter nosso dedinho lá e nas inovações, sabe? Precisa ter nosso dedinho lá nos grandes projetos, sabe? Que é aquela... É Cristina... A que veio do Nubank. Junqueira. Cara, tem o dedo dela lá, sabe? E um banco que virou um unicórnio, sabe? Com Tem uma a mão proposta inteira, tem um corpo inteiro é dela. uma né? proposta totalmente diferente de banco que ela trouxe. Cara, precisamos de mais mulheres assim envolvidas em grandes projetos. Mas primeiro, entende? você precisa acreditar nas suas ideias, coisa linda. Tem. Porque uma coisa é você ter ideias incríveis que você fica invalidando. Ah, eu não consigo. Ah, Ah, não tem vai que dar testar. certo. Ah, o fulano vai fazer melhor. Ah, tem gente melhor do que eu. Tem mesmo, tá? Mas agora, pra esse momento, a melhor solução é você mesmo. Talvez ele tenha um currículo melhor que o seu, mas talvez não tenha as habilidades sociais que você tenha. Que E você ok, precisa pra desenvolver. Sabe? Isso. Então fala assim, porque por ser mãe tem um desafio, tem, mas vamos pegar uma mãe arretada dentro do ambiente corporativo. Eu falo por mim, por exemplo, cara, a entrega que a gente faz, porque Nada a gente fala segura, aquilo, né? gente, é um outro nível de entrega que a gente faz, sabe? É um outro nível de entrega quando você sai de um trabalho, a gente entra empreendendo, a gente começa a empreender, aí é mentoria, isso, aquilo, é projeto, é isso, aquilo, a gente tá ali fazendo, Cara, se jogando, muito se dificilmente entregando. tu vê uma mulher fazendo corpo mole. É. Muito dificilmente, né? Tipo, um dia desse eu tava lendo uma página que eu gosto muito da Yara. Aí ela tava falando que agora tá a moda dos Romeus deprimidos. Adoro a Yara. Ela falou, não, agora chegou a hora. A gente saiu do gigolô e veio pro Romeu deprimido, né? Então, assim, a mulher toma a frente, faz, acontece, desenvolve. O cara, é porque eu estou perdido, minha vida. É a moda do Romeu deprimido. E tu não vê mulher fazendo isso. Não dá tempo. Sabe, assim, até tem, tá, gente? Não tô dizendo que não tem, mas tem. Só que, assim, quando a gente olha pra nossa bolha, a bolha que a gente vive, cara, é uma galera que tem sangue no olho total, assim, de eu fazer falo que acontecer. se eu não tivesse sangue no olho, eu não sei onde eu estaria, não. Porque eu tenho que fazer. Sim. Eu não estaria aqui vivendo um lugar que eu sempre sonhei viver. Sabe? Foi a minha área, foi querer, foi sonhar, foi ser resiliente, que me trouxe a realizar grandes Muita meus coisa. sonhos. É. Você entende? Muito Morar na bom. cidade que eu moro, conseguir a minha formação, conseguir, sei lá, conquistar coisas que forem pequenas ou grandes na mente de outras pessoas, enfim. Agora indo também para essa jornada de mentorias, né? Daqui a pouco cursos, daqui a pouco escola, daqui a pouco, sabe? As coisas vão caminhando. O céu é o limite. O céu é o limite. Fácil não é, Literalmente. sabe? Fácil não é. A gente pensa em desistir? Pensa. Mas é aquele pensamento assim, rápido, porque não dá tempo. Não, é tipo, tô chorando aqui, meu Deus, tem que lavar uma louça, tem que fazer uma coisa, não dá tempo. E eu convido vocês, mulheres, que nunca chegaram a pensar em entrar no mercado de tecnologia. Existem muitas oportunidades. Sim. Tem oportunidade na área de dados, tem oportunidade na área de produtos, que é a área que eu atuo hoje. Tem mulheres programando, criando código, sabe? Muito. Mulheres designers que estão ali fazendo as telas e tudo. Gente, Tem estude várias. um pouquinho mais sobre isso. Também pode ir lá na rede procurar, ou deixar um comentário aqui pra gente, tentando se informar um pouco mais. A gente Jennifer, pode tá inclusive, indicando. é um dos passos da tua mentoria é fazer essa descoberta guiada, né? Sim, é uma também. descoberta direcionada de oportunidades. Eu falo muito Então, do se você empreendedorismo, mas a carreira é um ponto muito importante. É um Tem gente que ponto. não quer empreender, Sim. mas quer assim, eu quero um trabalho que eu posso trabalhar de casa, que eu posso ganhar bem, porque é uma área que paga bem, é uma área que vai para poder ter uma liberdade, sei lá, financeira maior. Geográfica também, que a maioria você dos entende? trabalhos são home office, né? E também te possibilita depois você ir para o mercado de empreendedorismo Total. também, como eu estou fazendo hoje com essa jornada também de mentorias. Então, e fora criar seu aplicativo, hein? Você pode ter sua empresa ainda por Pode ter cima. muita coisa, cara. É Pode ter um muita caminho. Coisa. Só E, que claro, assim, não é só sobre a carreira. Eu vou sempre falar. Eu talvez poderia estar mais longe ainda, talvez sim.
Porque eu demorei um pouco a ter essa noção um pouco sobre a mentalidade em tá. si. Sim. Uhum. Sabe? Hoje eu percebo que para eu conseguir alcançar um pouco mais a performance, eu tive que buscar esse apoio de mentoria. Não adianta. Hoje eu acredito muito no papel que você exerce hoje comigo. Muito. Porque a gente estava até falando ali, né? Fala, poxa, eu tava numa reunião e tal. E, cara, eu quero performar melhor nas reuniões, eu quero performar melhor nos meus posicionamentos. E ali tem uma pessoa que te passa uma visão, um plano estratégico para que você consiga performar mais, sabe? Isso para mim, assim, isso é genial. Eu falo que é genial o que você faz e eu acredito que todo mundo tem que ter esse... não tem que ter, né? Mas eu acho que é importante. Sim. Você quer performar melhor, quer crescer, quer ir, sabe, galgar uma outra oportunidade de carreira, que seja. E se a gente não tá conseguindo performar nos seus movimentos, Tem que saber por quê. procure um profissional. E aqui nós temos a Tati, que é nós estamos aqui no lugar de confiança aqui dentro, né? Cara, a Tati, pra mim, hoje é uma referência. E eu acredito que se você tiver uma visão muito voltada sobre você e conseguir entender os seus pilares que te ajudam a performar mais, você chega onde você quiser. Sim. De verdade. Onde você Porque quiser. é sobre entendimento, né? Eu começo a entender por que eu penso, por que eu faço. Às vezes, eu tô tão desmotivada. Pode estar ativando uma crença em você aí que você fica que o corpo sente. Aí você vai se sentindo mais pesada, mais cansada, isso vai ativando outras coisas, milhares de coisas, aí você, paralisa. O que esse paralisar tá comunicando sobre você emocionalmente? É isso que a gente tem que procurar saber. É isso. Tá Ainda bom? bem que eu tenho você. Ainda bem que eu tenho você. Ainda obrigada, gente. Foi maravilhoso conhecer mais um pouquinho da tua história. Ai, Tenho muito certeza bom. que vai inspirar muitas pessoas. Extrapolamos o nosso horário, como sempre, porque aqui ninguém Era cumpre meta. rapidinho, né? Era rapidinho, mas o negócio foi que ótimo. Obrigada, meu amor, por mais um episódio incrível. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar Ativar este o sininho vídeo, também. ativa o sininho ali, compartilha com aquela sua amiga empreendedora que tá meio perdida, ou não empreendedora que quer fazer uma transição de carreira, não sabe para onde vai, não tá feliz com o trabalho, assim como a Jane também um dia não esteve. Então vem aqui, porque a gente tem como te ajudar. Aqui embaixo vai ter links importantes das nossas outras redes sociais. Então aproveita e segue a gente por lá também, a gente tá te esperando, viu? Um beijo para você, até o próximo episódio.